estejam bem, com bastante saúde. Um abraço para todos vocês. A tia tá morrendo de saudade. A tia Bruna também tá morrendo de saudade de vocês, que ela me contou, tá certo? Espero que todos estejam bem, tanto os papais como as mamães, os responsáveis de vocês, crianças, né, que são as nossas maiores motivações para continuarmos a fazer o nosso trabalho com todo amor e dedicação. Então, espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Vamos iniciar mais uma semaninha de aula de matemática. Vamos continuar o nosso conteúdo do livro. E hoje a tia tem um caderno especial para vocês, tá certo? Tem uma tarefinha do caderno bem especial, simples, bem tranquila, porém vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, vamos hoje iniciar nossa aula lá no nosso livrinho de matemática, tá certo? Todo mundo com o livrinho de matemática, na página 48 e 49, tá certo? Vamos iniciar nessas duas páginas, tá? Bom, gente, na página 48 nós vamos começar na questão 1, tá certo? Nós temos aqui, pra gente recortar lá do anexo do número 6, na página 133. O anexo é esse aqui, ó. Esse anexo aqui. Tia, o que é que eu vou fazer com esse anexo? Vocês vão recortar todos os desenhos que estão aqui, tá certo? Com a ajuda da mamãe ou do papai ou do responsável, porque criança não pode mexer em tesoura sem um adulto por perto, não é isso? Então, vocês vão recortar e vão formar grupos. Tia, eu posso formar o grupo que eu quiser? Pode, você pode observar. E aí você pode ver aqui, ó, que nós temos bolas de 3 tamanhos diferentes, ursos de 3 tamanhos diferentes e automóveis de 3 tamanhos diferentes, tá certo? E aí você escolhe se você separa por tamanho ou por tipo. O que é o tipo? É aquele determinado objeto. Eu tô falando do urso, então vou ter só os tipos de urso que tem aqui na imagem, tá bom? Os bichinhos de pelúcia. As bolas, da mesma forma, vou cortar, vou separar pelos tipos de bola. Vou colocar os 3 tamanhos de bola que tem e os 3 tipos que tem. Nós temos uma bola de vôlei, uma bola de basquete e uma bola de tênis, tá certo? Então, vocês vão observar e vão cortar nessa linhazinha pontilhada, tá bom? Ó, a linha pontilhada, vocês vão recortar bem direitinho. E aí, vocês vão fazer os 3 grupos aqui, ó, na página 48. Escolhe um para cada grupo, uma prateleira para cada grupo, tá certo? E aí, você coloca aqui no livrinho, tá bom? Você cola. No item A, você vai fazer o seguinte, você vai separar os grupos e vai colocar um nome para cada grupo. Se foi o grupo dos ursos, os ursos de pelúcia. Grupo 1, ursos de pelúcia. Grupo 2, automóveis. Grupo 3, bolas. Ou então, se for pelo tamanho, pequenos, médios e grandes, tá certo? Aí você escolhe qual é a separação do grupo que você vai querer fazer, tá bom? No item B diz o seguinte, o grupo tem o mesmo número de brinquedos? E aí você vai ver se todos os grupos, os 3 grupos, têm a mesma quantidade de brinquedos, tá bom? E você vai dizer qual é a quantidade total que tem de todos os brinquedos. Você vai contar todos os brinquedos dos 3 grupos e contar a quantidade total e colocar no item C, tá certo? Na página 49, nós vamos responder de acordo com a imagenzinha do ônibus, ó. Estão vendo o ônibus? Na página 49. E aí você vai responder os itens A até o item D, tá certo? Quantas pessoas estão dentro do ônibus? Você vai observar e vai contar e vai registrar aqui dentro desse quadradinho, ó. Dentro desse primeiro quadradinho. No item B diz o seguinte, quantos são homens? No item C diz o seguinte, quantas são mulheres? Aí você vai contar e vai reescrever nos quadradinhos do item B e do item C, tá certo? E no item D diz o seguinte, dentro do ônibus há mais homens ou mulheres? E aí você vai lembrar quais são as quantidades que tem maior ou menor, qual é o número que é maior ou menor, se é das mulheres ou se é dos homens, tá certo? E aí você vai escrever o nomezinho aqui com a ajuda do responsável, tá certo? Se é homem ou se é mulher. Continuando nossas atividades, nós vamos para a página 50, na questão 2. Desenhe a quantidade de bolas solicitadas. Você vai observar a quantidade
e vai colocar, tá certo? No primeiro quadrinho tá pedindo pra você desenhar 6 bolas, aí você vai lá e desenha 6 bolinhas. No segundo quadrinho verde, tem dizendo aqui o seguinte: desenhe mais de 6 bolas, e aí você vai desenhar mais de 6 bolas. E no terceiro quadrinho, no azul, você vai desenhar menos de 6 bolas. Então, você vai desenhar uma quantidade menor, um número menor do que 6, tá certo? Na questão 3, você vai completar a sequência dos números que estão faltando e vai colocar o antecessor e o sucessor, que a gente já estudou na sala de aula, né? A tia também já mostrou aqui pra vocês no vídeo. O antecessor é quem vem antes e o sucessor quem vem depois, tá certo, gente? A tia sabe que vocês lembram e aí vocês vão colocar no item A quem vem antes do número 2 e na letra B quem vem depois do número 7, tá certo? Na quarta questão, você vai organizar os números do menor para o maior. Então, você vai ver qual é o menor número que tem aqui na sequência. Você vai observar qual é o menor número que tem na sequência e vai escrever ele. E aí, depois você vai escrevendo quem vem depois, tá certo? Até o último número da sequência, tá bom? Na página 51, nós temos aqui, vamos pedir a ajuda de vocês para ajudar o cachorrinho a chegar na casa dele, pintando a sequência numérica correta. Em seguida, vamos responder aos itens, tá certo? Vocês vão observar aqui qual é a sequência numérica que nós temos correta. E aí, vão ajudar ele a chegar na casinha dele, tá certo? Prestem bastante atenção, porque tem alguns numerozinhos aí que estão trocados, tá certo? Então, prestem bastante atenção na hora de responder, tá? Pintem bonitinho, direitinho. No item A diz o seguinte: qual foi a regra usada na sequência correta? Aí tem 2 itens. Os números foram aumentando de 1 em 1 ou os números foram aumentando de 2 em 2? Aí você vai contando na sua mãozinha de quanto em quanto foi aumentando na sequência correta, tá certo? Qual é o menor número da sequência? No item B você vai responder o menor número, aquele menorzinho, menos quantidade. E no item C, o maior número da sequência, o que tem mais, muitas quantidades, tá certo? Dessa sequência. E então, nós vamos para a página 52 e 53, que são as 2 últimas páginas do nosso livro, tá certo? Páginas 52 e 53, para responder as questões das 6 até o item 8, tá certo? Vamos lá. Na sexta questão, vocês têm aqui várias garrafas. E aí vocês vão desenhar a quantidade necessária de tampas para fechar as garrafas, tá certo? Todas as garrafinhas estão sem tampas de vocês. Vocês vão desenhar a quantidade necessária para poder tampar todas as garrafinhas, tá certo? Lembrando que a gente sempre tem que deixar as garrafinhas tampadas para não prejudicar o meio ambiente, porque pode encher de pocinha de água dentro da garrafa e criar vários tipos de doenças, né? Os mosquitinhos da dengue são os principais que adoram a águazinha parada lá dentro da garrafa, tá certo? Ou vira a garrafinha de cabeça para baixo, ou então você coloca a tampinha, tá bom? No item A diz o seguinte: há quantas garrafas? E aí você conta a quantidade de garrafas e escreve. Quantas tampinhas você desenhou? Aí você vai contar quantas tampinhas você desenhou e vai escrever, tá certo? Bem facinho, bem simples. A atividade de vocês de matemática é bem simples, né? Sempre é bem mais simples e bem mais tranquilo agora nesse início do ano, tá bom? Desenhe os chocolates na caixa em uma quantidade que seja mais de 6 e menos de 9. E aí você vai pensar quais são os números que vêm entre 6 e 9. E aí vocês vão lembrar da sequência numérica, tá certo? E aí vocês vão lembrar da sequência, ó. 5, 6, 7, 8 e 9. Vocês vão lembrar dessa sequência, tá certo? Na sequência, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão lembrar, para poder ver, quem é que vocês vão escrever entre o 6 e o 9. Qual dos números que vocês vão escrever a quantidade correta, tá certo? Prestem bastante atenção que ele só quer uma quantidade que seja mais de 6, porém seja menos de 9 chocolates, tá certo?
E aí nós vamos para a página 53, que são as últimas atividades do nosso livrinho, tá certo? A última página de atividades. E aí nós temos aqui um texto. A tia vai ler para vocês e depois vocês vão ler com a ajuda de um adulto em casa, tá certo? Os três palhacinhos. Os três palhacinhos andando se vão pela estrada fora até o portão e batem a porta querendo entrar. Toque, 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 tem alguém a escutar? E batem outra vez, contando até 3. Essa é uma cantiga popular, tá certo? E aí aqui na letra A diz o seguinte: desenhe um chapéu para cada palhaço. Aqui nós temos os palhacinhos da história, da cantiga popular. Você vai desenhar um chapéu bem bonito, bem legal, bem engraçado para cada um dos palhaços, tá certo? E pinta bem colorido. Pinta aí um chapéu bem lindo para cada um desses palhacinhos para te ver na foto, tá certo? E depois no item B você vai escrever quantos chapéus você desenhou, tá certo? E aí vocês vão observar quantos chapéus você desenhou. Essa foi as nossas questões do livro, tá bom? Hoje a tia vai mostrar para vocês 2 sinais que a gente ainda não viu na nossa aula de matemática, tá certo? Vocês prestem bastante atenção, que a tia vai pedir para vocês desenharem ele lá no caderninho de vocês também, tá certo? E aí vocês vão desenhar lá, tá bom? E aí a tia vai explicar para vocês agora. Bom, gente, a tia mostrou para vocês que nós temos as sequências numéricas, né? A tia já mostrou várias vezes as sequências numéricas das famílias. Sequência numérica é uma sequência de determinados números, tá certo? Então, a tia mostrou para vocês as famílias dos números 10, 20, 30 e 40, tá certo? A tia mostrou todas essas famílias para vocês. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos revisar essa família novamente, tá certo? As famílias do 10, nós temos o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, 16, 17, 18 até o 19. Na família do 20, nós temos o 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, o 29, e aí nós vamos para a família do 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. E aí nós vamos lá para a família do 40. Aí nós vamos ter 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e o 49. Que aí a gente finaliza as 4 famílias que a gente já viu até agora, tá certo? Essas famílias são muito importantes para vocês prestarem bastante atenção sempre, tá bom? E aí hoje a tia vai mostrar para vocês 2 sinais que a gente vai utilizar na semana que vem, tá bom? Nós vamos ver o sinalzinho de igual, ó. Esse aqui é o sinalzinho de igual. É quando uma coisa é igual a outra. Se eu tenho uma coisa igual a outra, a gente utiliza esse sinalzinho aqui, ó, de igual, tá certo? O sinal de diferente, que é quando uma coisa não é igual a outra, principalmente quando o número não é igual ao outro, ele é um pouquinho mais diferente do que esse sinal aqui do igual, tá? O sinal de diferente, ele tem uma barrinha assim no meio, ó. Ele tem essa linhazinha aqui no meio para mostrar que ele não é igual, ele é diferente. Então, o sinal de igual e o sinal de diferente, eles têm essas 2 separações, tá certo? Bem aqui para vocês, ó. Tá bom? Esse aqui é o sinal de igual, 2 risquinhas uma em cima da outra. E esse aqui é o sinal de diferente, ó. Igual e diferente, tá certo? A gente vai colocar aqui um exemplo para vocês, tá bom? Se eu tenho o número 3 de um lado e o 3 do outro, o número 3 é igual ao 3, não é isso? Nós temos 3 quantidades de um lado e 3 quantidades do outro. Se eu tenho aqui o número 4, ele vai ser diferente do 3. Então, eu vou colocar as 2 risquinhas com a outra risquinha aqui em cima, tá certo? Para dizer que eles são diferentes.
diferentes. Tá certo? São diferentes, tá bom? E aí esse aqui é o sinal de igual e diferente, ó. Igual. Tem as duas risquinhas. Temos lá o 3 igual ao 3. Diferente, nós temos a risquinha aqui em cima. E aí nós temos qualquer outro número que seja diferente do outro, tá certo? Que tá do outro lado, tá bom? O sinal de igual, esse aqui das duas barrinhas, a gente também utiliza quando a gente vai falar de uma igualdade. Ou seja, na soma, na subtração, na multiplicação. A gente vai dizer que um determinado número com o outro vai dar uma igualdade. Vai se juntar e vai dar um valor total final, tá certo? Mas aí a gente vai ver só na semana que vem, tá bom? A gente vai trabalhar essa semana somente os sinais de iguais e diferentes, tá certo? Não esquece, ó, de igual, sinalzinho de igual e diferente a barrinha aqui em cima, ó. A tia vai pedir pra você desenhar lá no caderninho, tá bom? Então, diferente e aqui aí igual, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente no privado, tá certo, gente? E agora a tia vai falar pra vocês alguns números e vocês vão fazer um ditado de números, isso mesmo. Vocês vão colocar no caderninho de vocês os números que a tia vai ditar, tá certo? A tia vai dar um tempo, vocês pausam o vídeo e aí vocês vão pegar o caderninho, que já é pra estar copiado, tá certo? É importante que vocês copiem antes e aí depois voltem para os números que a tia vai ditar, tá certo? E aí vocês vão escrever nos números. Não é para escrever o nome, é para escrever o número mesmo, tá certo? Se eu falar 10, você coloca o número 10, tá ok? Então vamos lá. Peguem o caderninho de vocês. O papai e a mamãe, se quiser anotar primeiro os números, para depois que a criança copiar o caderno, for ditando, não tem problema nenhum, tá certo? Também dá certo. Então vamos lá, a tia vai falar números das famílias do 10, do 20, do 30 e do 40, tá certo? Que é as famílias que a gente já estudou. Coloquem o número 17. 17. Primeiro número que a tia tá colocando é o 17. Primeiro pontinho. Número 13. Número 13, o segundo número. O terceiro número será o número 18. 18. O quarto número será o número 22. 22, famoso dois patinhos na lagoa, tá certo? 22. O quinto número será o 27. 27. 27. O sexto número será o 20. Vocês vão colocar o número 20. O sétimo número será o número 29. Coloca o número 29. O oitavo número será o número 33. 33. Coloca o número 33. O nono número será o número 36. 36. O décimo número será o número 41. 41. O 11º número será o número 44. 44. E o 12º número, o último número de hoje, será o número 48, tá certo? 48 é o último número. Se o papai e a mamãe quiser anotar na folhinha, anota e passa para a criança, tá certo? Vai ditando e deixa a criança fazer sozinha. Aí a tia colocou lá na ordem, né, as bolinhas. Você coloca em cada uma das bolinhas de acordo com a ordem da coluna, tá certo? Sem problema nenhum. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato conosco pelo privado, tá certo? A gente vai deixar um breve resuminho aqui do número diferente e igual, tá certo? Qualquer coisa, podem estar mandando mensagens, tá bom? No nosso privado. Até a nossa próxima aula, meus amores. Um beijão. Sinais de igual e diferente. Quem sabe que sinal é esse? Quem falou igual acertou. O sinal de igual, ele indica quantidades iguais de elementos, tá?
Vamos ver? Quantos gatinhos eu tenho aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se acertamos? Vamos ver o outro grupo. Quantos gatinhos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Vamos ver? Primeiro grupo, quantos gatinhos? 4. Muito bem. Segundo grupo, quantos gatinhos? 4. Muito bem. Então, esses dois grupos possuem a mesma quantidade de elementos. Para os grupos que possuem a mesma quantidade de elementos, usamos o sinal de igual, que é esse que vai aparecer aqui, tá? Continuando. Agora vamos para este outro sinal, que é o sinal de diferente. Muito bem. Vamos continuar? Agora são os peixes. Vamos contando aí quantos peixinhos temos aqui no primeiro grupo. Conta aí para ver se você vai acertar. No segundo grupo, quantos peixinhos nós temos? Vamos ver no primeiro grupo? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver? Muito bem, 5 peixinhos. No segundo grupo, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que eu acertei? Muito bem. Então, no primeiro grupo eu tenho 5 peixinhos. No segundo grupo eu tenho 6 peixinhos. Quando nós temos quantidades diferentes, nós usamos o sinal de diferente, tá? Que ele indica quantidades diferentes. Então, vamos colocar o sinal de diferente. Muito bem, turminha.